Gente abrir a Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 6. O que nós estamos estudando aos domingos aqui na igreja, irmãos? Estão lembrados? As bem-aventuranças, isso mesmo, as beatitudes. Tenho falado sobre o caráter de Cristo. E esse caráter deve moldar o nosso caráter, deve moldar as nossas atitudes, amém? Deve moldar as nossas maneiras de viver, de agir, as nossas ações devem sempre estarem ligadas no Senhor e na sua palavra. Amém, gente? Todos acharam aí? Mateus capítulo 5, versículo de número 6, diz assim, perdão, gente, eu marquei 6, é o 7, o 6 nós já estudamos, né? Desculpe, é o versículo 7. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Vamos de novo? Bem-aventurado os misericordiosos, porque estes vão alcançar misericórdia. Amados, quando pensamos em misericórdia, há às vezes uma ideia presumida de forma errada de que ter misericórdia de alguém é ter dó de alguém. O sentimento de dó é um sentimento um tanto quanto mesquinho. É um sentimento ruim, não é um sentimento bom. Você quer que alguém tenha dó de você? É dó mais ou menos assim, ai, que coitadinho que ele é, que coitadinha que ela é. Diga, coitadinho é o diabo. Diga, fala assim, coitadinho é o diabo. Ele é um coitado, nós não. O Senhor não nos olha para nós com esse olhar de dó. O Senhor olha para nós com olhar de compaixão. Pastor, qual que é a diferença? O olhar de compaixão do Senhor é olhar para nós e sentir o que nós sentimos. Lembra que a Bíblia fala que o Senhor, lá em João capítulo 1, põe para mim na tela, assim as pessoas leem também, João 1, versículo 1, na tela para você ler comigo lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Este fez o que, irmãos? No princípio estava com Deus, amém? Continuando, versículo de número 3, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Então o Senhor sempre está conosco. Ele desde sempre está conosco. Ele é a base, Ele é a estrutura da nossa vida. Ele nos criou, Ele nos formou, amém? Uma coisa é certa, o verbo, a palavra dita pelos profetas se fez carne. Ele deixou a glória de ser Deus, desceu do céu e nasceu como homem. Por que ele nasceu como homem? Para passar as mesmas coisas que nós. Ele sofreu as dores de passar e sentir fome como você sente. Você já ficou com fome? Sim ou não? Quem está com fome agora? Daqui a pouco você vai comer uma carninha na sua casa no almoço, vai ser uma bênção. Mas por que falo para vocês? Jesus sentiu a nossa dor. Ele se fez homem, sendo Deus, deixou a glória de Deus para se fazer homem e vencer, assim como nós aprendemos semana passada. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado pelo seu sangue, diga graças a Deus. Então o sangue de Jesus nos purifica do homem interior, do homem pecador, do ser humano errante que somos. Então nós temos que entender dentro da nossa alma, no nosso coração, nós jamais poderemos olhar para as coisas de Deus com simplicidade. Nós temos que ver a grandeza do que Deus fez. Ele veio pisar nessa terra igual o homem, igual você, como eu e você. Ele não se fez diferente, ele se colocou no nosso lugar. Ele veio sentir o que você sentia. Jesus sentia frio, Jesus sentia fome. Jesus tinha dias de receio, de preocupações. Tinha dias de preocupações? Não, pastor, ele não tinha. Todos nós passamos por luta. Lembra o dia que Jesus passou pela tempestade? Jesus foi fazer o que, irmãos? Jesus foi dormir, estava cansado aquele dia, porque ele também sentia cansaço, ele ficava cansado também. Então, Jesus, ele sim sabe poder olhar para nós e sentir na pele o que nós sentimos, diga graças a Deus por isso. Então o verbo, o que era a palavra dita, se fez carne. Ele deixou somente de falar pela boca dos profetas e manifestou-se no meio dos homens como homem, mostrando, inclusive a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, mas em nada
Ele pecou. Diga graças a Deus. Vamos entrar no culto aqui, gente. O fio nem chegou, vocês já vão fechar. Abre a boca aí, em nome de Jesus. Uma das coisas tão relevantes é compreender que a misericórdia do Senhor é uma maneira de ter compaixão dos seres humanos falhos e errantes que somos. Então, toda pessoa, irmão, que tem o caráter de Jesus, vai agir como Jesus. Por exemplo, Jesus, ele perdoa uma pessoa que erra muito? Sim ou não? Se a pessoa se arrepender do seu pecado, ela é perdoada? Então, o Senhor, ele reconhece que a pessoa que errou muito, ou que errou pouco, se ela arrependeu, se creu no Senhor Jesus, ela alcançará misericórdia. Então, nós também, como bons filhos de Deus, temos que ter a mesma forma de ação que Jesus tinha. Não é esse o estudo que estamos fazendo aos domingos? As bem-aventuranças nos ensinando a ter o caráter de Jesus. O que é o caráter? São um conjunto de éticas, de sentimentos, de formas que você reage diante da sua vida. É o caráter que você tem. Tem pessoas que ela sempre tem ela tem marcado na vida dela que ela sempre faz tudo atropelado, que ela faz as coisas de qualquer jeito. O caráter daquela pessoa demonstra, essa pessoa sempre faz tudo de qualquer jeito, errado, mal feito. Você gosta de ver as coisas mal feitas na sua casa? Quando você vai fazer alguma coisa no seu trabalho, se você não gosta mal feito na sua casa, você vai trabalhar, você faz o que no seu trabalho? Você faz bem feito por quê? É porque é o seu caráter, você gosta bem feito não só para você, mas você quer que todos desfrutem de algo bem feito. Amém, irmãos? A minha esposa, um dia eu chamei a atenção dela, porque quem tem filhos tem que ensinar os filhos, não tem? Sim ou não? Não, pastor, eu vou colocar meu filho numa redoma, porque eu tenho que cuidar dele, eu tenho que fazer tudo por ele. Cuidado, hein? Jesus, filho de Deus, na cruz, ele falou, pai, o senhor me deixou. Tem horas que o filho tem que ficar sozinho. Tem horas que os filhos têm que andar sozinho. Deu para entender? Deixa isso para a gente pregar num dia da família. Mas o importante, uma vez, a minha esposa, Jefferson, eu faço minhas coisas do meu jeito. Cadê as donas de casa para levantar a mão? Quem gosta de limpar a casa do seu jeitinho? Olha aqui, fala, pastor, aqui, ó. Pastor, eu gosto que fique assim, ó. A minha mãe, eu lembro que ela limpava a casa, e se ela saísse trabalhar, e no outro dia ela chegasse, e a escova de dente, minha, que eu era criança, a escova de dentes não tivesse úmida, diferente do jeito que ela deixou quando saiu, ela falava, seu porco, você não escovou os dentes, como que você passou o dia todo sem escovar os dentes, falando com essa boca fedida, minha mãe falava assim, com todo esse carinho, todo esse amor dela, né? Alguém escutou isso de mamãe? Nossas mamães se encontraram algum dia da vida, né? Mas por que eu estou te contando isso? Porque a minha mãe, a casa dela, ela sabe todas as coisas onde fica. E minha esposa tem a mesma coisa, as mulheres têm esse cuidado, não tem, irmãs? Pastor, é que a gente tem dificuldade de ver, a gente gosta das coisas no lugar. Aí um dia eu falei para minha esposa, se você não transmitir esse ensinamento, elas não vão aprender, elas têm que saber fazer tudo em casa. Um dia elas vão casar, já pensou o Vinícius casar com a Fernanda e ela não lavar a roupa dele? E aí, como é que vai dar, Fernanda? Não vai dar boa, né? Tem que aprender a fazer tudo. Todas as coisas têm que ser bem feitas. Eu faço bem feito para mim. O solteiro faz bem feito para ele. Para quando casar, fazer bem feito para os dois. Amém, gente? Fazer para os dois. Às vezes falta isso na gente. A gente quer tudo bem feito para nós, mas a gente não pensa em ser recíproco, em fazer bem feito para os outros. Eu tenho um problema, pode ser que as pessoas chamem de Caxias, aquela pessoa que às vezes fica batendo, martelando na mesma tecla, ou aquela pessoa que às vezes ela é conhecida por ser, como que é, meu Deus, a palavra? Tudo certinho, como é que é o nome? Perfeccionista, metódico. Tem coisas que é melhor que você ser chamado de perfeccionista e metódico do que ser chamado de relaxado. Se Deus olhar para você e falar assim, nossa, Jefferson, você ora sempre no mesmo horário, que bom, é bom que Deus me veja orando sempre nesse horário, buscando a Deus sempre nesse momento, do que Ele me ver perdido. Amém, irmãos? Então a gente tem que ser recíproco da mesma forma que recebemos. Se eu tenho recebido amor, eu tenho que transmitir amor. Mas, pastor, as pessoas nem sempre dão amor para a gente. Tem pessoas que tratam a gente com maldade. Quem já levou umas coiçadas alguma vez aí? Sabe o que é uma coiçada? É o coicinho de mula, né? Tem gente que dá coice de porco, né? É bem curtinho, mas dá. Tem gente que machuca a gente. Tem gente que machuca o nosso coração e a gente vai moldando nossas características e atitudes segundo as ações que aconteceram contra nós. Se o seu pai foi uma pessoa dura, já viu gente, eu sou assim por causa do meu pai. Já viu gente assim?
Você nunca viu? É porque assim, é coisa do meu pai. Isso aí é o irmão lá, Andrés. Eu sou assim por causa que a minha mãe era assim. Eu sou assim por causa da minha avó. É porque isso é de família. Isso aí é culpa do que... Olha para o pastor, gente. Olha, pastor. Você lembra que as pessoas... Aqui, quando eu cheguei em Pato Branco, pelo amor de Deus, ninguém vai me atacar pedra aí, que eu sei que tem bastante aqui na igreja, né? Pastor, aqui o povo é meio fechadão, porque são tudo meio italiano. Alguém já escutou isso aqui em Pato Branco? Nunca escutou isso? Nossa, eu cheguei e falei, pastor, o pessoal assim é meio fechado, porque italiano é mais assim, mais ossado, daquele jeito. E eu falei, não, irmão, Jesus, quando entra na vida de uma pessoa, a pessoa muda. Se a pessoa é fechada, ela começa a ser uma pessoa extrovertida, começa a ser uma pessoa feliz. Se a pessoa é ignorante, ela para de ser ignorante, ela começa a tratar com amor. Amém, irmãos? O caráter de Cristo molda a nossa vida. Jesus não libertou a gente só da pinga. Quem foi liberto da pinga aí? Quem foi liberto da pinga? Só 2, tá? Cerveja, seja lá o que for. Jesus nos libertou dessas coisas. Jesus nos tirou dessa obra maligna que o diabo usava na nossa vida. Mas ele também nos libertou de ser ignorante, de ser uma pessoa maldosa, de ser uma pessoa bruta, de ser uma pessoa respondona. Então nós temos que entregar aquilo que fazemos. Então você não pode aceitar fazer menos do que você recebeu de Jesus. Se você olhasse para o espelho, condenando, escrevendo todos os seus pecados no espelho, como que você terminaria a sua frase? Vou para o céu ou vou para o inferno? Fala aí, irmão, fala você com a tua boca. E pastor, olhando para mim, o ser humano tão errante que eu sou, eu não tenho certeza se eu vou para o céu, não. Se não fosse Jesus vir como homem nessa terra, derramar o seu sangue por mim e por você, nem o pastor que vos fala alcançaria a graça de salvação. Por isso que eu tenho que aprender a viver como Jesus viveu, a falar como Jesus falava, a agir como Jesus agia. Isso é ser cristão. Se algum dia alguém perguntar se é crente, se você anda no evangelho, se você pratica a palavra, você fala o quê? Eu sou crente, porque eu sou um seguidor de Jesus. Eu faço, ajo, vivo como Jesus. Agora, se eu vivo totalmente contra as palavras de Jesus, eu posso dizer, irmãos, que sou cristão? Ô gente, você tem que ajudar o pastor. Sim ou não? Você não pode. Então, se as nossas atitudes são incoerentes à misericórdia de Deus, você, infelizmente, não está vivendo como cristão. Pastor, então eu não posso vir à igreja? Ao contrário. A Bíblia fala, venha buscar a Deus do jeito que você se encontra. Se você se encontra perdido, venha para Jesus, que Ele vai fazer você se achar. Amém? Se você anda num pecado, num desvario, num pensamento errado, pastor, eu acho que ninguém vale nada. Já viu gente assim? Tem gente que condena o mundo inteiro, irmãos. Ah, ninguém presta, pastor. A única pessoa que eu amo é meu filho. A única pessoa que eu amo é minha filha. A única pessoa que eu amo é meu marido. A única pessoa que eu amo é minha esposa. Tem pessoas, irmão, que ela generaliza a maldade de uma pessoa como se todos fossem iguais, e não é. Nós temos que colocar um óculos santo de Jesus. Se eu colocar o óculos de santidade de Jesus, tudo que eu olhar, eu vou olhar e encarar como Jesus encara. Deu para entender, gente? Olhar com os olhos de Cristo, olhar com a palavra de Deus, não fazendo sombra, mas sendo praticada. A sombra fica para trás, não, você tem que praticar aquilo que a palavra diz. Deixa aí, por favor, eu vou dar um exemplo agora em Mateus 18. Mateus capítulo 18. Então, para a gente não ficar parado aqui no tema, se você entendeu que misericórdia não é dó, você compreendeu que compaixão é o que Cristo sentiu e sente por nós. Ele se coloca em nosso lugar. Você sentir a dor do outro faz você olhar para ela com outros olhos. Você sentir o peso que o outro carrega faz você ter também um entendimento do que aquela pessoa está passando. Tem momentos que a gente está nervoso. Quem já ficou nervoso na vida aí? A gente fica nervoso, ansioso. O que nós temos que fazer? Puxa vida, eu tenho que ter entendimento. Deus, eu não posso ficar assim. Eu não posso deixar isso tomar conta do meu coração. E se alguém está diante de mim, pastor, agindo totalmente contra a palavra, ainda que seja um crente, ainda que seja um cristão, como que eu devo reagir? Como que eu devo me portar diante dessa situação? Eu vou olhar para a palavra de Jesus. Jesus olhou para mim, não merecendo misericórdia, mas mesmo assim Ele se pôs no meu lugar. Ele foi para a cruz em meu lugar. Então eu também tenho que entender quando as pessoas não estão bem e colocar-me também no lugar dela. Deu para entender, gente? Compaixão não é um sentimento de dó. Compaixão, misericórdia é se pôr no lugar do outro. Vamos continuar aqui então? Mateus 18, o versículo que a gente vai ler
é o 23. Mateus 18, 23. Eu vou ler toda a parábola e aí a própria leitura vai explicando para você. Diz assim: por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que fazia o que, irmãos? Lhe devia 10.000 talentos. Seria algo assim, irmão, impagável, um dinheiro absurdo. Já viu falar de juros sobre juros? Você mora no Brasil, né? Você sabe como é que funciona esse negócio. Você dorme devendo 1.000 e acorda devendo 10.000. É um negócio bravo, né, irmão? Só que esse dia, a parábola está descrita como simbolizando esse texto, como se fosse a tratativa do céu. Olhe para esse texto pensando como será no céu. Aí ele fala: e não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse o quê? Fosse paga. Ou seja, você se lembra de alguns textos que referem essa prática? Quando aquela mãe viu os seus filhos à beira da morte, o pai morreu e deixou dívida. Bateu o credor falando assim: ó, se você não me pagar, vou levar teus filhos para serem escravos para pagar a dívida que teu marido deixou. Lembra desse texto? Lembra? Às vezes, irmãos, a gente tem que prestar atenção nisso. Ó, ele está dizendo aqui para nós um comparativo e nos faz lembrar do que era praticado naquela época. O que era praticado naquele período. Se as pessoas não tinham como pagar, o que era feito, irmãos? Faz o seguinte, então, vai lá e pega os filhos para trabalhar para mim, para poder pagar a dívida que ele tem. E às vezes, irmãos, a gente não percebe, irmão, a bondade de Deus nisso. Porque ele está dizendo aqui, ó, este servo vai ter que pagar, nem que seja pagando com trabalho ele, a esposa e os filhos. Quando alguém, irmão, está endividado, todo mundo sofre. Preste atenção que eu vou te falar. A Bíblia fala que nós não devemos dever nada a ninguém. Irmãos, é uma tristeza saber de crente, irmão, que não paga a conta, irmão. Você conhece crente que não paga a conta? Conhece? Irmão, eu não estou falando de fase difícil. Olha para mim, gente, eu não estou falando de fase difícil. Sabe o que é fase difícil? É quando você fala: pastor, eu quero pagar, mas não. Aquela mãe com os 2 filhos queria pagar a conta, só que ela não podia. Aí o profeta chegou e fez o quê? Vamos fazer uma reza aqui? Foi assim? Não. Ele creu. Pode ficar tranquila, mulher. Vai, empreste vaso de todo que é pessoa que você conhecer. Entra na tua casa, fecha a porta, pega o botija de azeite que você tem. Enquanto tiver vaso, Deus vai mandar azeite para você. Vai encher os seus vasos. Aí o profeta termina dizendo assim: ó, viu? Vende tudo, paga as tuas contas e viva do resto. Irmão, reza, ficar, será que vai dar, será que vai dar? Irmão, isso não funciona, irmão. Temos que viver da fé. Se você passa, seja um endividamento financeiro, você tem que orar: Deus, me dá a condição, porque eu não quero ficar endividado. Aí tem aquela pessoa que o caráter dele é de ficar devendo. Tem gente que gosta de ficar devendo para os outros, irmão. Deve aqui, deve lá, deve lá, deve lá, deve para Deus. Tem gente que deve para Deus? Sim ou não, gente? Sim, a Bíblia fala, irmãos, em Malaquias 3, vocês estão roubando o que é meu, está roubando o que é de Deus, está deixando de devolver. E algumas pessoas falam: eu tenho que pagar o dízimo. Não é o boleto que você vai lá pagar lá para a Caixa Econômica, não. Você tem que devolver o dízimo por amor, por fé. Claro que não é a mensagem de hoje, eu só estou mostrando para você que tem pessoas que ela tem fama de má pagadora. Sabe aquela pessoa que sempre deixa uma coisinha para trás, para alguém falar? Irmão, é terrível isso, você tem que andar. Pastor, se eu estou vivendo Deus, eu não estou prosperando a ponto de pagar minhas contas. Vamos fazer uma oração a Deus, vamos fazer uma campanha aqui, vou aprender da palavra como prosperar do jeito de Deus, para mim sair dessa vergonha. Diga graças a Deus. Vai ter uns que vai ter que trabalhar um trabalho informal, vai ter que fazer um outro momento de trabalho, fazer um pouco mais de serviço, até pagar aquelas contas. Mas a gente não pode ter nome sujo, gente. Diga amém por isso. Não pode. Pastor, é que o meu problema é muito sério. Se o teu problema é muito sério, você vai ter que fazer o quê? Dedicar mais tempo para resolver o problema. Como que... Irmãos, vocês devem já ter visto algumas vezes aqui acontecer em Pato Branco, várias vezes, nós já trocamos de prédio, de imóvel na cidade. Irmãos, as pessoas falam assim: não, aqui não. Crente, eu nem faço negócio com crente para alugar, porque vocês não pagam. Diga misericórdia. Qual foi o dia que você ouviu falar que nosso trabalho aqui não pagou as contas? Qual foi o dia que você falou: fala assim, eu sou da Igreja da Graça. Aquela igreja que eles não pagam aluguel? Aquela igreja que fica devendo a água?
Que cortar a luz? Não. Pastor, por que o senhor está falando isso? Eu não estou trazendo grandeza para o trabalho que fazemos. Essa é a característica de quem é de Jesus, irmão. Você não fica fazendo as coisas erradas, você faz a coisa certa. Ah, pastor, eu tenho que pagar imposto? Tem que pagar imposto, vai lá e paga o imposto. Se é a lei do homem, é a lei de Deus. É, pastor, mas está difícil, mas é assim que funciona a vida, a gente tem que ser justo. Amém, irmãos? Tem gente que quer receber muito, mas não paga nada. Misericórdia, diga amém. Irmão, tem que ter misericórdia, só Deus para ter misericórdia. Tem gente que não é pagador, tem gente que não gosta de pagar. Só que a Bíblia não fala só no sentido monetário, ele fala que nós devemos amar o próximo. Esse dever, irmão, tem que ser pago todos os dias. Quer ver uma coisa? Eu vou provar uma coisa para você. A pessoa mais próxima de você, pensa aí. Os casados logo pensam no cônjuge, né? Os casados logo pensam no cônjuge. Os que só ainda não estão casados pensam nos seus pais. Irmão, você tem dia que você está na sua casa, com as pessoas que você mais ama, e você arruma uma tretinha lá, uma briga. Já aconteceu isso? Sim ou não? Não aconteceu com você? Parabéns, vocês são perfeitos. Pronto para ir para o céu. A gente tem falhas, irmãos. Nós, muitas vezes, gente... A minha esposa mandou para mim assim ontem uma mensagem assim, Jefferson, eu estava vendo aqui, que legal. Aí ela mandou só para eu poder pegar no meu pé. Ela falou assim, tem dias do mês que a voz do meu marido me irrita. A voz, não é o falar, a voz. Quem das irmãs já passou por isso em casa aí? Só a irmã aqui? Às vezes. Mas por quê, pastor? Do nada, não sei, só a voz me irrita. Tem mulher que tem TPM, não tem? Tem ou não tem? Será que só eu sofro lá em casa? Tem dia que a mulher acorda brava, mas tem dia que o homem amanhece de pá virada. Tem dia que o homem amanhece, como diz o pessoal, com o pé esquerdo, e tomara que com o direito também, né, irmão? Porque senão quer dizer que perdeu um pé. Mas a gente tem que entender, irmãos, tem dia que a gente também não está muito bem. E a gente, às vezes, acaba tratando a pessoa que nós mais amamos mal. Aí a gente pensa, como que essa pessoa fala isso comigo? Como é que ela faz isso para mim? Só que a gente tem que entender da compaixão e a misericórdia. Eu não merecia que Jesus olhasse com amor para mim, porque eu não sou merecedor. Eu era sujo, perdido, pecador, igual o louvor, né, irmão? Eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão, Ele estendeu a mão para mim quando eu estava sujo. Ele estendeu a mão para mim quando eu não amava ninguém, nem a mim mesmo. Quem reconhece que não amava nem você mesmo? Eu não amava nem eu, irmãos, porque a Bíblia fala que aquele que prostitui peca contra o próprio corpo. Quem peca contra si mesmo está fazendo o quê, irmão? Ama a si mesmo? A pessoa que peca contra alguém, ela está pecando contra alguém, a pessoa está fazendo algo, se chateando com você, mas quem prostitui, quem adultera, prostitui-se contra si mesmo. Eu pecava, eu não amava nem eu. Então quer dizer, irmão, você acha que eu ia amar filho? Você acha que eu ia amar esposa? Ia amar pai e mãe? Ia nada, irmão, se nem a mim mesmo eu amava. Por isso, irmão, que o que Cristo fez me cobriu de misericórdia. Ele entrou no meu lugar, Ele fez o que eu tinha que fazer. Então, quando a gente lê esse texto, a gente percebe que tem gente que não entendeu o que é devedor. Nós somos devedores a Cristo. Você tem que entender isso, eu sou devedor a Cristo. Mas, pastor, será que eu fiz tanto erro? Não tem gente que fala, pastor, acho que eu fiz tanto erro, a minha cruz é meio grande, está meio pesada. Porque você passa, às vezes, na sua vida, tempos que você percebe que você não tem mais aquela paciência de outro momento. Você não tem mais aquela motivação de outro momento. Está faltando ter misericórdia. Está devendo. Você está em dívida. Olha para o pastor, querido. Você está em dívida com a tua esposa, meu irmão? Você vai ter que pagar a dívida com ela. Ô, irmã, você está em dívida com o seu marido? Você tem que pagar a sua dívida para com o seu marido. Quem entendeu o que eu quis dizer aqui, diga, eu entendi. Você entendeu que não é dinheiro, irmão, presta atenção, vou falar uma coisa que às vezes as pessoas não têm o cuidado. Dinheiro de um casal, de uma família, é o dinheiro da família. Eu vou repetir, se você não quer dividir as finanças, não casa. Casou, irmão, tudo é tudo. Tudo é meu, fala, tudo é meu. A minha esposa fala assim, o teu carro, eu falo, o nosso carro. É tudo nosso aqui. Se tem problema, quem resolveu o problema é nós dois. Tem que pagar. Porque você não paga as tuas contas. Os dois não pagou as contas. A gente tem que entender, irmãos, nós andamos juntos. Amém, irmãos? Então não deva o amor, não deva, a Bíblia fala, não deva a devida benevolência. O zelo, o cuidado. A Bíblia fala que a mulher tem que fazer o quê, irmãos?
Amar a Deus acima de tudo e fazer o quê, irmão? Cuidar da sua casa e ganhar a sua família? Sem palavras, sem rixa, sem brigas, sem ordem, sem querer obrigar. Isso é palavra de Deus? Isso aí é machismo, pastor. Condene o Senhor. Aí você vai ter que acertar com ele depois, porque está descrito na palavra. E o homem tem que fazer o quê? O homem tem que estar disposto a entregar a sua vida, assim como Jesus entregou a vida pela igreja, ele também tem que estar disposto a entregar a vida pela sua esposa. O entregar a vida é suportar a TPM também? Sim ou não? Sim, eu tenho que suportar. O dia que ela amanhece com o cabelo desse tamanho assim, tem dia que a mulher está linda, toda arrumadinha, mas tem dia que ela não vai estar assim. Então eu tenho que pagar a devida benevolência da mesma forma que recebo. Amém, irmãos? Pague suas contas, não deixe ninguém a par daquilo que você está devendo. Faça ao contrário, faça que todos saibam que você paga as suas contas em dia. Quem entendeu, diga amém. Você entendeu os dois sentidos? Entendeu? Tanto monetário, quanto físico, quanto família. Você deve respeito aos seus pais? Respeite os seus pais. Não é um dever? Você não tem que pagar com respeito o pai e a mãe? Sim ou não? Mas o pai e a mãe não vale nada, pastor. O que a Bíblia fala? Se o seu pai e sua mãe não valem nada, aí você não respeite eles, é isso? Não, a Bíblia fala, se você respeitar o seu pai e sua mãe e honrá-los, o seu pai e sua mãe, independente dos erros dele, independente das falhas dele, serão acrescentados dias de vida na terra para você. Tem gente que a vida dela, eu acho que esse texto refere-se a um sentimento. Tem pessoas que o sentimento dela fica tão apertado no coração que ela não consegue viver feliz. Sabia que tem gente que casa, irmão, vive a vida dela pessoal com raiva do pai e da mãe? Conhece gente assim, irmãos? Você tem que se livrar disso, você tem que amar teu pai, você tem que amar tua mãe. Eu lembro que eu não aprendi sobre Jesus em casa. O meu pai, ele era um homem muito mau. Mas a minha mãe fazia uma coisa muito bem feita. Ela era muito ruim, minha mãe era muito dura assim no tratamento, mas ela fazia uma coisa muito bem feita. Eu tinha vontade de, sabe, às vezes pegar meu pai pelo pescoço, pelas coisas que ele fazia. Imagine só o sentimento de um filho fazer uma maldade desse para o pai ou para a mãe, né? E tem gente que faz coisa até pior. Eu tinha um desejo tão grande de fazer mal para o meu pai, porque ele batia na minha mãe, ele acabava com a minha mãe. E eu ficava com aquele sentimento, um dia, quando eu ficar grande e aguentar, eu pego esse velho. Irmão, sabe quem bateu na minha porta para falar de Jesus? Depois que eu casei, depois que eu fui viver minha vida, amargurado, esquecer, porque eu sou do gueto, porque eu cresci sem pai, porque eu era rebelde, eu era isso, eu era aquilo, irmãos. Bateu o velhinho Mauri lá na porta de casa. Meu filho, eu fui na igreja ali, que eu assisti na TV, aí eu fui na igreja e gostei, eu acho que você vai gostar também. Vou deixar a chave do meu carro para você aqui, você vai lá? Ele não entrou para dentro do portão da casa. Eu morava na casa da minha sogra. Ele deixou a chave assim pendurada. Sabe aqueles portão que tem uma flechinha assim? Sabe, tem uma flechinha pontiaguda? Ele deixou a chave pendurada ali. Eu só fui. Veja como que a coisa é de Deus. Meu pai não tinha se convertido. Ele só foi num culto. Só foi num culto. Eu acredito que ele saiu dali e foi tomar pinga, eu acho. Era costume dele. Ele foi lá e deixou a chave do carro dele lá. E eu só fui no culto por causa do carro, irmão. Eu falei assim, olha o pensamento maligno, para ver como eu não amava nem a mim mesmo. Eu falei, nem a Deus eu amava, eu vou para a igreja para enganar a Dani, depois que acabar o culto e deixar ela em casa, eu vou dar uma volta com o carro do pai, fazer bagunça. Entrei naquele culto, irmão, olha onde eu estou. Não saí nunca mais, irmão. Mas pastor, o senhor não tinha raiva dele? Tinha. O dia que eu aceitei Jesus, irmão, foi o dia que eu lavei minha alma, eu falei, Deus, eu perdoo meu pai por tudo que ele fez. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu passei 6 anos lutando até batizar meu pai nas águas, até ele se converter. A misericórdia que me alcançou, falei, Deus, a mesma misericórdia que eu recebi, eu vou dar para o meu pai. E hoje, irmão, minha esposa, minhas filhas são prova. Quando eu vejo meu pai, eu faço questão de abraçar e dar um beijo naquela cara barbuda dele, irmão. Dou um beijão no rosto dele, falo, eu te amo, pai. Porque eu senti tanto ódio dele, irmão, que o amor de Deus me fez amar ele tanto, irmão, que quando eu chego perto do meu pai, eu chego a ficar, ai pai, o senhor é meu pai. Irmão, não é idolatrar o homem, mas é um respeito muito grande, porque Cristo mudou a coisa. Se você não entende assim, irmão, a misericórdia de Deus, você vive sofrendo. Tem gente que não vive uma vida boa porque está amarrado. Está preso no passado, preso na maldade. Você também era mau, você acha que você é santinho? Fala aí. Essas palavras é duro de ouvir, né? Você acha que você é perfeitinho. Ah, nunca fiz mal para ninguém, nunca pensei mal. Aí o Senhor no céu, olha, se você não tivesse meu sangue, você estava perdido. Por isso, irmãos, você deve alguma coisa?
pague. Deve amor? Pague. Deve dinheiro? Não tem dinheiro? Deus, me dá condições, eu vou pagar essa conta aqui, não vou ficar devendo para mais ninguém. Diga amém. Glória a Deus. Versículo de número 27, né? Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o. Perdão, gente, eu não li o 26, volta para o 26. Então aquele servo, sabendo que tinha que pagar a conta, não tinha como pagar, o que ele fez? Prostrou-se e reverenciava, dizendo, leia, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Irmãos, na hora que você se arrepende, você não sabe, você está devendo alguma coisa? Pastor, eu estou tratando meu marido muito mal, estou tratando meu filho mal, estou tratando meu pai mal, o que você tem que fazer? Olha, eu não tenho como voltar atrás, mas eu estou aqui para mudar, eu quero te tratar diferente a partir de hoje, amém? É uma postura bonita ou não? O problema é quando a pessoa sabe o que tem que fazer e não fala nada. Já viu a expressão, nós parece um cara de pau mesmo? Já ouviu essa expressão? Que a pessoa ela tem condição de resolver, mas ela não resolve. Ela sabe o que fazer, mas não faz. Pelo amor de Deus, a pessoa não muda. Como que pode um negócio desse? Jesus mudou a tua vida, você é uma bênção, você foi curado, foi liberto, e você continua ainda duro. Misericórdia. Aí você veja o texto, esse senhor vendo que ia perder tudo, ele vai reverenciar a Deus. Ele fala, Senhor, lembra que é uma parábola reverenciando o céu. Ele fala, Senhor, eu não posso pagar, mas se o Senhor me der um tempo, eu vou fazer alguma coisa para pagar, agora eu não posso. Lembra que eu falei que o valor monetário era impagável? Se esse homem trabalhasse a vida toda, ele não pagaria, porque era muito alta a dívida dele. Isso representa a nossa vida, irmãos, que nós podemos passar, talvez, se você se converter hoje é o dia da sua conversão, e você passar até o último dia da sua vida fazendo boas ações, garantem salvação para você, se você não viver para Jesus, não reconhecer o seu pecado. Se você não se reconheceu, eu falei errado, né? Se você hoje vem para a igreja e começa a mudar suas atitudes e não se converte, não muda o seu coração, não transforma as suas atitudes, você chegará no último dia e você não alcançará a salvação. Então você tem que clamar a Deus, Deus, misericórdia, eu quero pagar essa conta, eu não sei como pagar. Tem como pagar? Tem como pagar essa conta? Tem como pagar? Não tem, é impagável. O que Cristo fez é impagável. O sangue de Jesus não pode, o sangue de um animal, lembra da palavra que diz? O sangue de touros não podem salvar. O sangue de uma ovelha não pode salvar, a não ser o sangue de quem é puro. Quem que é puro? Jesus. Então, Ele tem esse poder. Então, nenhuma obra que eu faça pode trazer salvação, a não ser a obra redentora de Jesus. Quem entendeu, diga amém. Então, é pagável essa obra por mim? Não, mas Cristo pagou por mim. Diga amém. Quando que Ele vai pagar por mim? Ele já pagou. Só que você tem que fazer o quê? Se arrepender. Você entendeu ou não? Ele chegou e falou, Senhor, eu estou arrependido, eu quero pagar, mas não sei como pagar. Se o Senhor me der tempo, eu vou fazer. Aí ele diz, 27 agora. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. O que ele sentiu, o Senhor? Compaixão é o quê? Se colocar, puxa, irmão, se colocar no lugar de quem errou não é fácil, né? Porque tem coisas que a gente nunca teria coragem de fazer, mas a gente tem que se colocar no lugar deles. Quer ver uma coisa? Uma historinha aqui, eu invento essas historinhas para trazer ilustração, tipo parábola mesmo. Imagine que uma pessoa, um jovem, tira a vida de outra pessoa e vai preso. Imagine, por exemplo, que há pena de morte no Brasil, não tem. E o filho de alguém que você está condenando por ter tirado a vida de alguém, vai ser morto. Aos nossos olhos, nós olhamos para aquela atitude como, bem feito. Bem feito que essa pessoa mereceu. Vai morrer porque matou. Vai morrer porque fez coisa errada. Agora eu vou fazer você ter um choque de realidade. E se o filho for o seu? Pensa aí. Como que você responde agora? Tem que matar esse sem vergonha. E se o sem vergonha for seu filho, irmão? Seu neto? Quer dizer, eu tenho que ter compaixão dos outros, assim como eu tenho compaixão dos meus. Quem entendeu, diga amém.
Em Miqueias, a Bíblia fala, irmãos, que Deus dá tempo para o ímpio se arrepender, para que ele não morra na sua impiedade. O que isso quer dizer, pastor? Deus dá tempo, ainda que a pessoa tenha tantos erros na vida dela, ela ainda vai ter tempo de redenção, porque todo que for ao Senhor não será lançado. Pode ser um adúltero, pode ser um homicida, pode ser um estrupador. Misericórdia, é pesado, né, pastor? É pesado, mas se ele clamar a Deus, ele alcançará a salvação. Tem que ter arrependimento, mesmo que você seja pastor, agora eu sou uma pessoa diferente, mas você tem que agir com a mesma misericórdia que você recebeu. Quem entendeu, diga amém. Vamos terminar essa parte? Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, fazia o quê? Sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então, o seu companheiro fazia o quê, irmãos? Prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, que eram os conservos, é o servo do servo. Vendo, pois, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Leia comigo o 34, 35. E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes como a seu irmão as suas. Deu para entender o texto? Já ficou claro? Um devia um dinheiro impagável, não tinha dinheiro no mundo que pagasse a dívida desse homem. Se ele passasse a vida toda trabalhando só para pagar a dívida, pagaria? Não. Ele sai da presença deste senhor que tem condições de colocá-lo na prisão por causa da dívida. Ele sai dali e encontra alguém que deve para ele algo irrisório. Imagine, por exemplo, alguém que deve R$1 milhão e alguém que deve R$100. Irmãos, é totalmente descabível, não é verdade? É descabível, totalmente. É dívida? É dívida. Só que na hora que ele encontrou-se com aquele que devia quase nada para ele, o que ele fez? Ele teve misericórdia? Irmão, a Bíblia fala que ele pegou pelo pescoço, cara, irmão. Vem aqui, Marcelo. Irmão, você não vai me pagar, seu sem vergonha. Então você vai agora ficar preso agora, seu cachorro. Você vai me pagar cada centavo, vai ficar preso aí agora. Irmão, você parou para pensar que esse texto tem uma profundidade tão grande na nossa vida, que se você não tomar cuidado, você prende gente todo dia. Você pega a gente pelo pescoço? Todo dia. Porque nós somos acostumados a olhar para o erro que o outro faz, mas acaba esquecendo que eu também errei e alguém teve misericórdia de mim. Então, o que o texto de Mateus 6, 7 fala para a gente, irmãos? Bem-aventurados vocês são quando forem misericordiosos, porque quando você precisar de misericórdia, você vai ter misericórdia. É mais ou menos como se fosse, por exemplo, assim, um depósito. Você vai depositando misericórdia, e o dia que você precisar de misericórdia, aquele depósito vai vir para você, porque você teve misericórdia. Irmãos, ninguém pode dizer que nunca vai errar. Mas olha o que fez para mim, eu não teria coragem de fazer isso nunca. Talvez você não teria coragem de fazer naquilo, mas faria em outro lugar. A Bíblia fala que quem não peca num pecado tal, peca em outro. Sabia disso ou não? Quem não peca em um lugar, peca no outro. Quem acha que é perfeito nisso, às vezes aquilo que o outro, talvez você nem perceba que tem uma perfeição naquela pessoa, naquelas atitudes, você erre totalmente diferente dela. Por isso que nós temos que olhar para as pessoas com o mesmo olhar de Jesus, com compaixão. Olhar e sentir o mesmo que a pessoa sente. Se a pessoa está se sentindo humilhada, se a pessoa está se sentindo um lixo pelo erro dela, você tem que se sentir junto com ela, você tem que ir lá junto com ela, ajudar, ao invés de apedrejar e prender a pessoa. Nós temos que agir como Jesus, amém? Para terminar agora, vai comigo em Efésios 4:32, bem rapidinho. Eu vou ler na tela aqui, porque eu só vou ler esse versículo. Leia comigo lá.
Antes, seja uns para com os outros, que forma? Olha para mim um pouquinho. Essa semana eu ensinei isso para uma pessoa. O que é ser benigno? Olha para o pastor. Benigno é a pessoa que sempre vai fazer o bem. Sabe aquela pessoa que, por exemplo, assim, é chamada, mas é um banana mesmo, mas é um trouxa, porque essa pessoa poderia ter tomado uma atitude diferente, dar uma lição naquela pessoa, mas ela é benigna, ela não consegue fazer mal. A pessoa benigna é a pessoa que não faz o mal. Qualquer atitude que o benigno vai tomar, ele faz o quê? Ele faz o bem, mesmo podendo fazer o mal. Ser benigno é ter essa característica de Deus em você. Deus nunca olha para o pecador querendo encerrar ele no inferno. O Senhor olha para ele querendo perdoar. É assim que os nossos olhos devem olhar para as situações na nossa vida. Aí ele fala mais, né? Sejam um para com os outros, ou seja, entre nós sejamos benignos e misericordiosos. Sempre procure fazer o bem e sinta-se no lugar da pessoa. Faça o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Como que Deus me perdoou? Porque eu fui uma pessoa muito bacana? Porque eu paguei todas as minhas contas? Por quê, irmãos? Porque Cristo me perdoou, eu devo perdoar assim como Ele também perdoou. Mas a pessoa fez muito mal para mim, pastor. Eu tenho problemas psicológicos por causa disso. Então, se você conhecer Jesus, seu psicológico vai ser tratado. Jesus vai mudar esse pensamento. Gente, olha para mim. Eu disse para vocês e repito, com 18 anos, eu tinha preparado tudo na minha mente. Ninguém sabia disso. Só eu sabia no meu coração e Deus. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma arma e vou matar meu pai escondido. Ninguém vai ficar sabendo que fui eu. Já pensou, irmão? O sentimento do pai de saber que o filho, imagine quando ele me vesse com a arma para dar um tiro no meu pai, diga misericórdia. Ainda bem que Deus teve misericórdia, mudou aquele sentimento. Hoje eu não quero que meu pai morra tão cedo, eu quero viver com ele mais 100 anos se for preciso, porque eu entendi a misericórdia de Deus. Ah, pastor, mas olha os traumas que o senhor carrega por causa dele. Não, meu irmão, cada um faz suas escolhas. Nós não temos que carregar trauma de ninguém, amém, irmãos? Você tem que carregar a palavra de Deus. Ah, pastor, mas eu sofri muito porque eu era muito pobre. Então o Senhor se fez pobre para você ser rico. Seja rico a partir de agora. Amém? Ah, pastor, eu fui uma pessoa muito humilhada. Jesus se humilhou para você não ser humilhado. Então para com esse negócio de mimimi. Amém, irmãos? Ah, porque eu sofri demais. Se você sofre, eu não estou desprezando a tua dor. Pelo amor de Deus, não é um sentimento de desprezo, mas é para você entender que se você ficar chorando essas coisas, as coisas não vão mudar. Tem um ditado que fala, né, irmão? Se eu quisesse, gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago. Irmãos, vamos parar com esse negócio. Porque minha mãe não fez, porque meu pai não fez. Irmão, Jesus já te perdoou. Já foi lavado no sangue do Cordeiro? Irmão, o que o pai fez não vale nada, o que a mãe fez não vale nada, porque Jesus já fez tudo para você. Amém, irmãos? Ah, mas todo mundo me desprezava, na escola as pessoas me tratavam com bullying, né? Antigamente não era bullying, né, irmão? Antigamente, quem lembra do tempo do hoje não? Ah, só os da minha idade vai lembrar, né? Quem tem 25 ou menos. Chegava, irmão, o bullying antigamente a gente tratava assim, ó, não era assim? Vem aqui, Marcelo, vem aqui, corre aqui. Você tratava hoje não ou não? Tratava? Como é que fazia? Hoje não, hein? Hoje não, hein? Ó, não marca, hein? Não marca. Irmão, chegava e dava uma bicuda no outro, irmão. E estava tudo certo, irmão. Hoje está uma mimizada, que misericórdia, irmão. Irmão, e perdi a amizade, Marcelo? Às vezes dá uma bicuda má, uma mais forte. Claro que, pelo amor de Deus, gente, misericórdia. É que eu falo umas coisas, né, irmão, meio estranhas assim. Não é para você fazer isso. Mas é para você entender que não vale a pena ficar com essa coisa. Ah, pastor, porque hoje nós temos que ter o politicamente correto. Para com esse negócio, irmão. Vai para a palavra, vai para a Bíblia. Vai para Jesus. A gente quer seguir um politicamente correto, sendo que a gente é o mais imperfeito ser humano que você conhece. O ser humano mais imperfeito que você conhece é você. A gente quer cobrar a perfeição, sendo que nós precisamos da ajuda de Deus. Quem entendeu, diga amém. Faça o quê? Seja benigno e misericordioso uns para com os outros. Pode ser que a Fernanda nunca te fez mal, mas se algum dia ela fizer mal para você, você faz o quê? Irmão, olha aqui. Uma vez eu atendi numa igreja, não vou falar onde que foi em Pato Branco. Atendi uma pessoa que falou assim, pastor, não venho na igreja mais. Eu falei, o que aconteceu, irmã? Misericórdia? Tem algum problema? Não, pastor, não venho mais. Não veio mais porque um dia eu vi que a irmã olhou para mim torto, e eu vi que ela começou a falar com outra pessoa, ela falou de mim, aquela sem vergonha. Eu falei, ixi, acho que a irmã não entendeu o que é o evangelho ainda.
Irmão, Jesus foi traído por um beijo. E ele falou: Pedro, pega o chicote, dá uma espadada nas costas desse Judas sem vergonha. Foi isso que ele fez? Não. Por que a gente quer matar, sendo que nós deveríamos ser mortos? Seja benigno uns para com, independente de quem. Isso é ser misericordioso. Você quer ser misericordioso? Sim ou não? Então você vai ter que olhar para quem te faz mal e dizer: Deus te abençoe. Olhar para quem te faz mal, para quem te fez muito mal, para aquela pessoa que te fez sofrer muito, e olhar nos olhos dela e falar assim: eu te amo. Amém? Talvez seja uma dica para você aí. Amém, gente? 1 de Pedro 1. Pode ir com a sua Bíblia agora. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O que eu vou alcançar, pastor, se eu fizer exatamente o que fala Mateus 6, 7? O que eu vou alcançar? O Pedro fala aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. É uma leitura longa, tá? Vamos prestar atenção. Bendito seja o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, ou seja, não pode ir se esvaindo aos poucos, guardada nos céus para vós, que mediante o quê? A fé estáis guardados na virtude de Deus, para alcançar a salvação, que já está prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, leia, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Então, ou seja, o que o Pedro está falando? O Senhor nos fez alcançar essa misericórdia pelo seu sangue, Ele morreu e ressuscitou por nós, só que nesse tempo vai ter dias de contristações, de tristezas, de tentações. O que eu tenho que fazer nesses tempos, irmãos? Eu tenho que permanecer firme, eu não posso deixar murchar minha fé, você entendeu? Eu não posso esvaecer, eu não posso cair. Aí diz, para que a prova da vossa fé, a prova real, muito mais preciosa que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação. À medida que Cristo vai aparecendo e crescendo na sua vida, essa fé vai crescendo, ao qual, não havendo visto, a mais, no qual não tendo vindo também, agora, mas vocês fazem o quê? Vocês não viram antes, não vê agora, mas vocês creem nisso. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Aí diz, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Por fim agora, lendo, alcançando o fim da vossa fé, a salvação do que mesmo? Da alma. Qual vai ser o fim da sua fé? A salvação Você não vai levar teu carro, você não vai levar tua ignorância, você não vai levar teu orgulho, você não vai levar tua raiva, você não vai levar os traumas psicológicos que você passou, você só vai poder apresentar a Deus a tua alma. Então o fim da tua carreira de vida de fé vai culminar para você alcançar a tão preciosa, grandiosa salvação. Então, será que se a gente passar agora a pensar um pouquinho na misericórdia, com os olhos do Senhor, nós vamos continuar irados, com raiva, ou até mesmo com pensamentos contrários à palavra? Eu acho que não. Por isso que a gente tem que guardar uma base. O salmista, põe aí na tela, Salmo 103. Salmo 103, versículo 8. Olha como que Deus é. Leia lá comigo. Olha o que o salmista descobriu. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Porque Ele é o quê? E grande. Como que Deus é, irmãos? Ele é longânimo. O que ó, fala comigo aqui, ó. Longânimo. Deus é paciente, irmão. Irmãos, eu vim a Jesus, irmão, quando tinha 20 anos, irmão.
Jesus teve 20 anos de paciência comigo. 20 anos esperando o cabeça dura aqui falar, eu preciso de Jesus. Quem veio mais tarde? Quem veio com 30, 40? A irmã lá atrás, a irmã. Quem veio com 50 anos? O irmão Antônio, o senhor está com quase 80 e todos, né, irmão? 8,4 já, né, irmão? Eu lembro do 8,1 ainda, irmão. Olha só, você veja só, tem pessoas que aceitou Jesus com 80. Foi 80 anos, pastor? Foi 80 anos, mas um dia a misericórdia alcança a pessoa com 80, com 90, com 100, com 75, com 62, com 49, com 35, com 16. Tem pessoas que estão negando descer as águas, irmão. A misericórdia está à disposição de você, é só você se render. Diga amém. Então, vamos ser igual a Jesus, misericordioso e piedoso, porque Ele é longânimo e benigno. Deus sempre quer fazer o que para nós? O bem ou o mal? Ele sempre quer o nosso bem. Então vamos aprender a agir e viver como Ele vive. Diga graças a Deus. Quero fazer uma oração com você. Você entendeu a mensagem? Você entendeu? Tem momentos que nós não temos esse sentimento de perdão. E às vezes, irmão, as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais nos magoam, né? Sim ou não? O Judas era alguém longe de Jesus ou perto de Jesus? Ele fez o quê? Traiu, enganou, trapaceou. O Pedro era o discípulo de maior confiança. O Pedro negou. Às vezes nós temos uma consciência que está tudo bem, mas não está. Por isso nós precisamos, irmão, acertar os ponteiros do relógio. Diga amém. Que hora que acerta o ponteiro? Na oração. Vamos ficar de pé? Vamos fazer uma oração. Essa oração é a oração da mensagem que você ouviu. Você foi perdoado? Sim, pastor. Então é a hora de você também liberar perdão, para você poder sentar à mesa, comer e beber do sangue de Jesus, sem nenhum pensamento, puxa vida, eu estou comendo e bebendo do sangue de Jesus indignamente. Não, eu vou comer com dignidade, eu vou beber do sangue de Jesus com dignidade, limpo, coração puro. Diga graças a Deus. Feche os olhos. Pai, obrigado a Deus por nos ensinar o quão poderoso é ser misericordioso. O quão maravilhoso é, Senhor, poder desfrutar da Tua bênção quando nós agimos segundo a Sua palavra. Tristemente vemos muitas pessoas machucadas e amarguradas, pessoas que não conseguem perdoar a maldade que receberam, pessoas que não conseguem esquecer o erro que cometeram com ela. Às vezes o cônjuge, uma traição, os filhos que desprezaram a obra, o amor, o trabalho, o empenho que os pais tiveram para mantê-los vivos, para sustentá-los, ainda que seja para trazer você à vida. Mas muitos ficaram com esse pensamento. Não adianta perdoar, não adianta mudar, porque essas pessoas são maldosas. E isso, ao invés de machucar quem te machucou, está machucando você mesmo, está machucando o seu coração. E se esse sentimento, ele continuar a aflorar dentro de você, se esse sentimento continuar a machucar você, você não vai poder ceiar, você não poderá ter dignidade para beber do sangue que lavou a sua vida do pecado. Então agora arrependa-se com a tua boca, é você e Deus. Eu não posso orar a sua oração de arrependimento, eu não posso orar por você pedindo perdão por algo que eu não fiz, eu só posso me arrepender do que eu fiz. Por isso eu peço, Pai, me perdoa, Pai, se eu não fui um bom filho para Ti, me perdoa se eu não fui um bom pastor, me perdoa, Pai, se eu não fui um bom marido, se eu não fui um bom pai, se eu não fui um bom amigo. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu tinha que orar e eu não orei. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu deveria ter lutado mais e eu não lutei. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu deveria ter buscado mais, mas eu não busquei. Me perdoa, Pai, pela minha incredulidade. Me perdoa, Pai, se vacilo com meus pensamentos, se vacilo com as minhas atitudes, porque eu não quero comer e nem beber do Teu corpo e do Teu sangue de maneira indigna. Então olha para mim, Pai, lava-me dos meus pecados, lava-me dos meus erros, Pai, e se necessário for, como disse Zaqueu, restituo 4 vezes a maldade que fiz para alguém.
Pai, se alguém algum dia guardou ou reteve algo ruim da minha parte, numa palavra, numa atitude, num pensamento, ou às vezes com até mesmo uma maneira de ação, uma atitude que moveu a pessoa a fechar o coração, eu estou diante de Ti, Pai, me arrependendo. Arrependa-se diante de Deus, livre a sua alma diante do Senhor, leve a sério essa oração e diga: eu preciso de ser lavado, Pai, eu preciso ser purificado. Purifica, Senhor, o meu corpo. O Pedro disse: Senhor, não lava só o meu pé, mas lava todo o meu corpo. Ele reconhecia que ele precisava ser purificado por completo, purificado nos pensamentos, purificado nas atitudes, purificado, ó Deus, até naquilo que ele falava. Então nos purifica, Pai. E se há pessoas que precisam ser liberadas para que sejam perdoadas, você pode agora liberar essa pessoa, dizer: eu libero, eu perdoo o meu pai, a minha mãe, eu perdoo os meus irmãos. Talvez essa seja a oração mais dolorosa para você, que as lágrimas não se contêm nos seus olhos, que você se lembra de toda a maldade, mas hoje você decidiu perdoar, você decidiu fazer o que Cristo fez por você, ter misericórdia. Ter misericórdia daquele que talvez te prejudicou, que te ensinou você a maldade do mundo, mas você está liberando essa pessoa agora, liberando aquele patrão, aquela empresa que você até hoje fala mal dela, até hoje você pensa mal daquela pessoa, aquele líder, aquele gerente. Você talvez tenha uma mágoa até do pastor, ou comigo, ou qualquer outro, mas um sentimento que ficou machucando você, um sentimento que fez você deixar de crer em Deus, até por causa dessa pessoa. Você se afastou, você não orou mais de verdade, com sinceridade, por causa disso. Mas hoje é dia de você liberar o perdão. Se você tem para quem liberar perdão, diga: eu perdoo, Senhor, aquela pessoa. Fala o nome da pessoa, fala para Deus: Deus, eu perdoo o fulano agora, eu perdoo o ciclano, eu perdoo essa pessoa e limpo o meu coração acerca de toda a maldade que eu recebi, pois eu quero que ela seja salva, eu quero que ele seja salvo, eu quero que ele alcance graça, eu quero que ela alcance misericórdia, eu quero que ela conheça Jesus. Pai, assim como está escrito, que aquele que se arrepende dos seus pecados e os deixa, este, ó Deus, alcança misericórdia, alcança graça e salvação. Que todos, ó Pai, que oraram com fé, se arrependeram dos seus pecados, estes estão livres, estão libertos, e livres, ó Pai, com acesso ao trono da graça. Há pessoas, ó Pai, que vai terminar esse culto e vai nos procurar para descer as águas e ser batizado nas águas, converter-se ao Senhor, deixar a vida de erro para viver a vida de Cristo. Meu Deus, que ninguém volte para casa com o sentimento de que hoje é o dia de ser de Jesus e ela volte ainda achando que voltará ao pecado. Não, que o Senhor mova essa pessoa a converter-se do seu pecado, a converter-se a viver com a misericórdia do Senhor, sendo misericordioso. Que a partir de hoje a sua vida passa a ser de Jesus. Diga para ele: a partir de hoje a minha vida pertence ao Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho, pertence a Ti. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos aplaudi-lo com alegria. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28 fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim depois coma do corpo e do sangue de Cristo, para que você não come e não beba do que, irmãos? De maneira indigna, porque aquele que come e bebe indignamente, este terá culpa daquilo que Cristo passou. Você quer ser recebedor dessa graça ou culpado da cruz de Jesus? Eu quero receber graça. Pastor, quem pode comer do corpo do Senhor e do sangue de Cristo? Quem pode pegar o pedacinho de pão e o golezinho de suco de uva puro, que é o vinho sem fermento? Quem pode, pastor? Eu posso proibir alguém? Eu posso? Não, o corpo e o sangue não é meu. Eu não posso proibir você. Mas se você vive uma vida sem Jesus,
Você está convivendo num pecado e você não se limpa dele, comer e beber vai ser condenação para você. E não é para você ficar com medo disso não, amém, irmãos? É o contrário, ouvir isso aqui deve se trazer um temor no seu coração. Deus, eu não vou voltar para esse erro, eu vou comer e beber do teu sangue, a partir de hoje eu vou mudar. Pastor, eu não sou batizado nas águas. O que impede você de se batizar nas águas? Nada, pastor. Termina o culto, procura o pastor, você já pode ceiar, porque você vai descer as águas, vai ser uma nova criatura. Pastor, eu não vou ainda ceiar e não vou me batizar, porque eu acho que tem coisas que eu não consigo fazer, tem coisas que eu ainda não quero viver para Jesus. Quem disse que você desce as águas quando você pode fazer tudo certo? Quem aqui é imperfeito, levanta a mão. Quem é imperfeito? Você é imperfeito? Todos nós somos. A diferença está em você reconhecer que Ele é o seu Salvador. Ou você desce as águas e muda de vida, ou você sempre vai ser condenado pelo diabo. Agora, pastor, estou livre, limpei meu coração, orei a Deus. Irmão, é uma oração simples, pode mudar tudo. Aí você come o corpo, bebe o sangue de Cristo e entra em comunhão com Cristo Jesus. Quem quer essa comunhão? Eu quero. Então, não deixe nada atrapalhar você. Pastor, eu pensei em nem ceiar hoje. Pensa no seu coração, você vai voltar para casa carregando o pecado que Jesus levou? Você vai voltar para casa carregando o que Cristo já levou por você? Não, lava a tua vida. Ah, pastor, é uma decisão muito séria, é a mais séria da tua vida. A decisão por Jesus é a decisão mais séria da vida, da existência humana. E se você decidiu viver para Jesus, irmão, pode ter certeza que o dia que o Senhor chamar os benditos de meu Pai, você vai estar na fila. Você vai estar na fila, amém, irmãos? Você vai entrar, você vai conhecer a glória do Senhor assim como Ele é. Quem entendeu, diga amém. Pastor, eu não vou ceiar, só estenda a mão, o obreiro vai entender e vai passar para o lado. Se você for ceiar, recebe o cálice, não coma, não beba, até que todos tenham recebido, amém? Graças a Deus, vamos louvar a Deus, os obreiros podem passar? Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear o celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vamos louvar a Deus bem bonito? Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ex-discípulos, Ex-discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia. bem bonito agora, com alegria. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Levante agora o pão aos céus. Agora é o corpo de Cristo, o corpo que foi partido, que foi moído e foi entregue por nós. E Ele disse que nós devíamos fazer isso todas as vezes em que comerdes, em memória dele, e em memória desse ato de amor naquela cruz que Ele se entregou. E neste corpo Ele carregou as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E ao comermos desse pão, desse corpo, nós somos sarados. Nós somos livres do castigo para viver em paz, para a glória do Teu santo nome.
Este é o corpo de Cristo, comam todos dele agora. Apresente o cálice. Do mesmo modo, após ter ceado, o Senhor Jesus apresentou o cálice dizendo: este é o cálice da nova e eterna aliança no meu nome. O sangue que foi derramado por vós na cruz do Calvário. O sangue que foi derramado para que as suas vestes fossem limpas, para que a sua alma fosse branca como a branca neve. Ah, Senhor, recebemos do Senhor a tua bênção, o teu favor, a tua graça, a tua benignidade, a tua benevolência. Diga comigo: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, cometidos por palavras, pensamentos, atitudes, conscientes ou inconscientemente. Lava-me e serei mais alvo que a neve em Cristo Jesus. Bebam todos do sangue de Cristo. Deixe o cálice e comece a agradecer a Deus. Ore ala maricantara machoriandaramas. Ore alaraiandarariandaramaramas. Fazer isso sempre em memória de mim, disse Jesus. É em memória dele, não é religião, não é doutrina de homens. Ele disse: faça isso em memória de mim. Ore cantalamar, iribalabachorere cantalamas. É hora de você dizer: eu te amo. Oh Jesus, eu te amo, Jesus. Eu amo, sim. Eu amo essa mensagem. Eu amo essa verdade. Eu amo. Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A ti rendemos louvor, Senhor. A ti entregamos o nosso coração. Ó bendito Deus, bendito és tu, Jesus. Bendito é o teu nome. Bendito é o que vem, aquele que vem em nome do Senhor. Ah, Pai querido, nós queremos entregar a nossa vida diante de ti. Reconhecemos que precisamos, necessitamos melhorar, necessitamos aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Assim levaremos a nossa vida todos os dias com amor, com sinceridade, vivendo num só amor, vivendo numa só fé, até o grande dia, o dia do Senhor, que tu virás nos buscar. O dia, meu Deus, que o Senhor vem sobre a nossa vida. Ah, Pai, eu imagino o dia que o Senhor virá. Ah, meu Deus, arrancando toda dor, toda doença, toda fome, será arrancado, será tirado do nosso meio, será arrancada todas as lágrimas que um dia ficaram escondidas, lágrimas muitas vezes que ninguém viu, mas o Senhor viu.
Ele vai enxugar cada lágrima. Ele vai limpar as lágrimas dos seus olhos. Ele vai purificar a tua vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com alegria. Graças a Deus. Ele vai limpar a lágrima dos seus olhos. Amém, irmãos? Ele vai limpar os seus olhos de toda tristeza. A partir de hoje, ande assim, ó, cabeça limpa, pois a misericórdia do Senhor te alcançou nessa manhã. Amém?